Que a Shalom do Eterno seja com todos os irmãos. Amados, eu recebi um vídeo da raça superior. Me parece que é uma igreja, uma seita. Eu não pesquisei ainda para saber quem realmente é esse grupo. Mas nesse vídeo da raça superior, tem algumas crianças que defendem que Jesus ele é uma mulher. E alguns irmãos que assistiram o vídeo me pediram para fazer uma análise nas afirmações, e eu fiz essa análise e fiz um esboço. Eu vou soltar o vídeo, vocês acompanhem os argumentos. Nós vamos trabalhar agora com um argumento e refutar um argumento, e depois eu estarei fazendo outros vídeos que nos ajudarão a compreender realmente o que está acontecendo com essas pessoas e com seus argumentos, ok? Eu vou soltar o vídeo, acompanhe, por favor. Juliana, no cartão que você me deu está escrito que Cristo é uma mulher. Explique-me isso, por favor, porque me ensinaram que Cristo é o Filho de Deus. Hoje aprendi sobre isso na aula da raça superior. É mesmo? Bom, vou te explicar. Junto com meus irmãos da fé nas nações, vamos te mostrar o que está escrito na Bíblia. Que divertido! Sim, sim, sim! Comecemos com o primeiro versículo. A lei de Deus, dada a Moisés, ordenava em Levítico, capítulo 4, versículo 32, que se por sua oferta pelo pecado trouxer cordeiro, fêmea sem defeito trará. Foi por isso que quando João Batista viu que Cristo vinha até ele, disse em João, capítulo 1, versículo 29, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo é uma mulher, o Cordeiro fêmea. Ok, pessoal, vocês viram aí, né? Eles afirmam que Jesus é uma mulher, comparando Levíticos 4, verso 32 com João 1, 29. Algumas pessoas ficaram assim indignadas porque trata-se de crianças, né? Então, realmente é para se pensar, né? Porque essas crianças estão recebendo um ensinamento que, de acordo com a Bíblia, não procede. Bom, vamos aqui para o meu esboço, né? Depois, se vocês quiserem esse esboço, é só entrar no meu site e baixá-lo lá, ok? Então, o primeiro argumento, refutando a comparação de Levítico 4:32 com João 1:29. Levítico 4, do versículo 1 ao 35, fala de um único tipo de sacrifício. É a primeira coisa que nós vamos observar. Nós não podemos ler um versículo e interpretá-lo sem ler o contexto. Mas, depois você pode estar lendo, eu vou adiantar aqui essa leitura e vou apresentar somente os tópicos, seria a epígrafe. E dentro das epígrafes, né, da delimitação do texto, nós já vamos ver, vamos perceber que não trata-se de um único tipo de sacrifício. Levíticos 4, do 1 ao 35, a primeira divisão nós temos o sacrifício pelo erro dos sacerdotes. Então, olha, já achamos um sacrifício que deveria ser feito pelo erro dos sacerdotes. Se continuarmos lendo, nós vamos achar outra epígrafe que diz, o sacrifício pelos erros do povo. Então já achamos dois tipos de sacrifícios, sacerdote e povo. Sacrifício pelo erro de um príncipe, achamos um terceiro no mesmo capítulo. E achamos também um quarto, sacrifício pelo erro de qualquer pessoa. Ok? Então, na leitura, nós já vamos encontrar aqui 4 tipos de sacrifícios e 4 grupos de pessoas. Vamos analisar o texto. Aqui nós vamos primeiro observar e entender que no capítulo 4 de Levítico, do verso 1 ao 35, fala também das regras para as ofertas. Vamos lá. O capítulo 1 a 3 não dizem nada sobre as ocasiões em que o holocausto, a oferta de manjares e a oferta de paz tinham de ser apresentados. Então, o que nós temos em Levítico, capítulo 1, 2, 3 e 4, nós temos aqui, até o capítulo 5, as ofertas que Deus
deu através de Moisés ao seu povo. No capítulo nós temos o holocausto, no 2 a oferta de manjares, no 3 a oferta de paz, e agora temos aqui no capítulo 4 a oferta pelo pecado involuntário. Vamos continuar lendo. As ofertas de cheiro suave eram voluntárias, mas aqui a legislação mosaica descreve a oferta pelo pecado e estipula as ocasiões nas quais tinham de ser oferecidas. Essas ofertas são obrigatórias para todos que, estando no concerto, se tornam culpados acerca do que se não deve fazer. Então, quebrando uma lei, quebrando uma mitzvot, deveria então sacrificar. Há um ritual próprio para camadas sociais diferentes. Então, no capítulo 4, nós já observamos que tem 4 tipos de sacrifícios e um próprio para cada camada social diferente. A primeira é o sacerdote ungido, do verso 3 ao 12. A segunda, a congregação, que nós vamos observar no verso 13 a 21. A terceira, o príncipe, que nós vamos observar do 22 ao 26. E qualquer outra pessoa do povo, que nós vamos observar do 23 ao 35. O animal sacrificado na oferta variava conforme a importância da pessoa que tivesse pecado. O sacrifício em prol do sacerdote, no versículo 3, ou da congregação, no versículo 14, era um novilho. Então o sacerdote e a congregação sacrificavam um novilho. O sacrifício em prol do príncipe, no versículo 22, era um bode tirado de entre as cabras, macho, sem mancha ou sem defeito, conforme a NVI. Ao passo que o sacrifício em prol da pessoa do povo da terra, conforme versículo 27, era uma cabra, e verso 28, ou uma cordeira, conforme verso 32. Então nós observamos que novilho era para o sacerdote e congregação. Observamos que a cabra, a cabra macho, as cabras, o bode tirado dentre as cabras, macho, era para o príncipe. E observamos também que a cabra ou a cordeira era o sacrificado em prol de qualquer pessoa do povo. Então essas eram as divisões do sacrifício. Vemos uma diferença na oferta pelo pecado do sacerdote e do povo e na oferta pelo pecado dos príncipes e dos cidadãos comuns. No primeiro grupo, a carne dos animais sacrificados tinham de ser queimada fora do acampamento, conforme versículo 12 e 21. Ao passo que os sacerdotes tinham de comer a carne do sacrifício em prol do segundo grupo. Então, a forma como se sacrificava era diferente. O nome da oferta pelo pecado em hebraico, ratá, era ou significa errar o alvo, não atingir o objetivo. É a descrição apropriada, pois a oferta tinha a intenção de cobrir os pecados por erro, quando a pessoa pecava de forma involuntária, sem querer. O verso 22, o texto hebraico, nós temos bish gagar, ou por ignorância, conforme traduz a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. Então esse pecado que eles cometiam por errar o alvo era um pecado por ignorância. Esses pecados são conhecidos por pecados cometidos inconscientemente, sem perceber. O oposto de tais pecados são os cometidos à mão levantada, conforme Números 15:32, com arrogância, conforme NVI, e Êxodo 14:8. Tratava-se de pecados pelos quais não havia sacrifício, pelo que se percebe a diferença não está no âmbito do conhecimento, tanto quanto está na atitude do coração. O pecado à mão levantada é cometido com atitudes de desafio arrogante a Deus, ao passo que o pecado cometido por erro sugere a fraqueza humana. Então o que nós estamos observando? Que o pecado involuntário, quando se fazia afrontando a Deus, premeditado, não tinha na lei um sacrifício específico para esse pecado. Por exemplo,
João diz que existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. E o pecado que era para a morte, por exemplo, de adultério, cuja pessoa deveria ser morta apedrejada. Quando Davi peca, ele no Salmo 51 diz: sacrifício e holocausto não quiseste. Deus não pediu isso. Senão daria, Davi daria, mas não tinha um sacrifício específico para remir esse tipo de pecado voluntário. Então, esses sacrifícios de Levítico 4, do verso 1 ao 35, que é dividido nesses 4 grupos, é para pecado involuntário. Veja que algumas traduções, quando nós examinamos o capítulo 4 de Levítico 32, a tradução brasileira traz cordeira, a difusora traz fêmea, a NVI traz ovelha e a LTT 2009 traz cordeira, uma fêmea. Todas essas traduções concordam acerca do gênero do animal. Bom, o texto de João 1,29 é uma citação de Levítico 4,32, né? João 1,29 diz: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos analisar o texto, né? Quando nós pegamos 2 textos, né, do grego, o Nestlé Aland e o texto recéptico, nós observamos que existe no texto recéptico um enxerto, está entre colchetes. E nós temos aqui o artigo definido, né, e o nome de João, Iones. Fazendo a crítica textual, descobrimos que o termo Iones foi adicionado no manuscrito do século XIII, que é um manuscrito do Evangelho localizado na Biblioteca Nacional da França, classificado como um texto Aland, categoria 2. E observamos também que esse texto foi enxertado no manuscrito 1342, também do século XIII, século XIV, que é um manuscrito do Evangelho localizado com o Patriarcado Ortodoxo de Jerusalém, classificado como categoria 2 do texto Aland, Alexandrino e Bizantino. Bom, o termo grego ou referente João, foi fornecido na tradução para maior clareza, porque nós conseguimos entender no contexto que se trata de João. Vamos fazer aqui uma análise morfológica de João 1, verso 29. Bom, nós temos aqui, por exemplo, T é um artigo definido, no caso dativo, singular feminino, que é a. Então, artigo feminino a. Epaurion, advérbio de tempo combinado, que é pela manhã. A tradução ficaria no dia seguinte. A pela manhã, no dia seguinte. Examinando essa parte aqui, que nós temos aqui, blep, presente ativo indicativo, terceira pessoa do singular, ele viu, né? João viu. Aí vem, tom, artigo definido, acusativo singular masculino. Esse artigo está no masculino porque ele vai apontar, vai definir para nós uma pessoa, um sujeito. Quem é a pessoa? Yesum, que é um substantivo acusativo singular masculino, Jesus. Então aqui, senhores, já no próprio capítulo 1, verso 29 de João, diz que ele viu Jesus, e nós não temos que dar atenção aqui à comparação que é feita a ele a um cordeiro, mas sim ao que o texto define no grego. E o texto define um artigo no masculino e um substantivo aqui, um sujeito também no masculino. Então, o Jesus, aqui é homem, não mulher, senão teríamos um feminino e um nome feminino, ok? E aí nós temos a palavra vindo, né? Então ficaria a tradução. Ele viu Jesus vindo. Então aqui já cai por terra essa ideia de que Jesus era uma mulher. Se nós continuarmos lendo, pros é a preposição para, em direção. Auton, pronome pessoa acusativo singular masculino ele. Cai, conjunção e. Legei, presente ativo indicativo, terceira pessoa do singular, cuja tradução dessa parte ficaria na direção dele disse. Aí nós temos id, ro, anos, tu, teu, que seria eis, de novo, artigo masculino, cordeiro, macho porque está no masculino,
não está no feminino, como nós observamos lá em Levíticos 4:32. Artigo definido aqui do genitivo singular masculino de Deus. Então fica, eis o Cordeiro de Deus. Então esse cordeiro aqui é macho, está no masculino. E aí nós temos as outras traduções. O que leva que, né, uma possível tradução, que tira. Aí aqui nós temos depois, para a palavra pecado, um artigo feminino, uma palavra no feminino, que é pecado. Nós temos aqui outro artigo definido, genitivo singular masculino, do mundo. Então a tradução ficaria, o que tira o pecado do mundo. Então a tradução do versículo 29 fica, no dia seguinte, ele viu Jesus vindo na direção dele e disse, Jesus, pessoa do sexo masculino, um homem, eis o Cordeiro macho de Deus que tira o pecado do mundo. Então a conclusão, se João citou Levítico 4:32, não. O texto de João não é uma citação de Levítico. O Cordeiro de Levítico é fêmea e trata-se de um dos muitos sacrifícios da Bíblia, enquanto que o Cordeiro de João é macho, ok? Então não podemos associar. Bom, a interpretação do texto de João 29. Eis o Cordeiro de Deus. A festa da Páscoa não foi muito longe, conforme João 2:13. Portanto, este provavelmente se refere ao Cordeiro da Páscoa e não de Levíticos 4:32. Cordeiro simboliza a libertação, ou seja, a salvação do Egito, do povo do Egito, conforme Êxodo 12. João também coloca a morte de Jesus no mesmo dia que foi morto o Cordeiro Pascual, isto é, dia da preparação. No entanto, tem havido outras interpretações. Veja, e nenhuma delas concorda com Levítico 4:32. A primeira pode referir-se ao servo sofredor de Isaías 53:7, onde é apresentado de forma comparativa os dois gêneros, tanto masculino e feminino. B. Refere-se ao animal que foi preso no mato, em Gênesis 22, do 8 ao 13, lá quando Abraão vai oferecer o filho em sacrifício, onde é apresentado o gênero masculino. E C. Pode referir-se à oferta tirada diária do templo, chamado de contínua, conforme Êxodo 29, 38 e 46, onde sempre aparece em gênero masculino. Seja qual for a associação exata, foi para um propósito sacrificial que o cordeiro foi enviado. E a expressão que tira o pecado do mundo, a frase tira, destina-se a assumir e arribar. Esse verbo é muito semelhante ao conceito de bode expiatório, em Levítico 16. O próprio fato de que, o pecado do mundo é mencionado alude à natureza universal da tarefa do cordeiro. Então, observe que o pecado é singular, que tira o pecado, singular, não plural. Jesus lidou com o problema pecado do mundo, não é? Pecado do mundo. Então, Jesus ele lidou com o pecado do príncipe, que faz parte do mundo, o pecado do sacerdote, que faz parte do mundo, o pecado do povo e da congregação. Então, todos esses que compõem a humanidade, ele então lida com o pecado de uma vez só, o pecado de todos, o pecado do mundo. E o sacrifício de Yeshua, de Jesus, não é simplesmente o sacrifício que cobre, né, que substitui Levíticos 4:32, mas é abrangente. Ele vai cobrir todos aqueles pecados do capítulo 4. Conclusão, apresentado em Levíticos 1:32, é de gênero feminino, enquanto que o de João é masculino. O sacrifício de Jesus é abrangente. Todos os sacrifícios de Levíticos 4, aqui é Levíticos 4:32. Aí não conhece a doutrina do tipo e antítipo. Tipo, pessoa, coisa ou ato no Antigo Testamento que se cumpre totalmente em seu antítipo. Isto é, pessoa, coisa ou ato no Novo Testamento. Por exemplo, Melquisedeque é uma pessoa. Ele é um tipo de Cristo, que é o antítipo. O tabernáculo, coisa, né? É um tipo da redenção eterna operada por Cristo, que é o antítipo. Então o tabernáculo é o tipo, Jesus o antítipo. A antiga aliança, ato, é um tipo da nova aliança. Então tipo e antítipo.
Adão é um tipo de Cristo que é o antítipo. Então, o que nós temos aí é que esses sacrifícios apontavam para o Mashiach e Yeshua, que João não está citando Levíticos 4:32, e que o sacrifício que João está falando, possivelmente o sacrifício pascual, o Cordeiro Pascual, que tem toda a ligação com a Brit Hadashah, o Novo Testamento, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? E não com uma fêmea só. Então, de acordo com a análise gramatical, o método comparativo, nós chegamos à conclusão que esse link não existe, está errado, e conforme os textos no grego, Jesus está sendo colocado como homem e não como mulher. Ok? Que a Shalom do Eterno seja com todos em nome de Yeshua.